Estou preparado, ansioso, como falei, e pronto para começar a treinar, fazer o meu melhor, para dar continuidade nessa trajetória do clube vencedora e conquistar muitos títulos. São momentos diferentes. Aqui eu saí muito cedo, novo, então na Europa aprendi muitas coisas, como taticamente evoluir, e um Kennedy diferente. Ainda não tive a oportunidade de encontrar os jogadores e o Renato, que eu cheguei de viagem há pouco tempo. Então é isso, é trabalhar, fazer o meu melhor e chegar no nível dos jogadores. Vai brigar para ser titular? É o questionamento da nossa tela. O desempenho do Kennedy na última temporada pelo Granada. Foram 44 jogos, 32 como titular. Em número de gols, foram 8. Era o quarto do ranking da equipe. Assistências, 7, o segundo no ranking. Minutos para uma participação em gol, era o quarto no ranking. Chances criadas, quinto. Finalizações, 69, o segundo no ranking. Esses números aí, Bruno Vicari. Não sei se eles são muito empolgantes quando você olha os números, né? Acho que o jogador diz mais sobre, né, a qualidade dele do que esses números aí, Mar. Sim, também acho. Vamos lá. O Kennedy ele não é um jogador, que a gente já falou sobre isso, que chega e joga. Ele vai ter que buscar, lutar pelo espaço, lutar para conquistar o espaço dele. Eu acho que ele é um jogador que pode ser útil. Mas ele pode ser útil como? De fora para dentro. Não fora do campo. No campo, vindo das beiradas, especialmente pela direita, para carregar a bola, ele não vai fazer jogada. Ele pode até fazer, mas ele não deve ser o jogador da linha de fundo, ele não deve ser o jogador de chegar na área, ele é um jogador de velocidade pelo lado que vai trazer para um passe, para uma batida, para gol com a perna esquerda, da direita para a esquerda. No elenco do Flamengo, esse jogador já existe? Existem diversos que podem fazer funções de lado de campo. É difícil jogar no Flamengo hoje, é difícil. Está cheio de jogador bom. Agora, o Flamengo é um clube que está disputando todos os campeonatos. O Flamengo tem as necessidades. Semana passada a gente falou aqui, o Renato não viajou para Fortaleza, para o jogo contra o Ceará, com o Bruno Henrique e com a Arrascaeta. Opa, Arrascaeta por quê? Cara, porque ele é um ser humano, porque ele está disputando todo o jogo, ele vai ter que dar uma parada de vez em quando. Por isso, Andréas Pereira, por isso, Kennedy. Ele, não vai empolgar com os números, mas acho que ele vai chegar num ambiente que se pratica um bom futebol, que vai ter espaço, não todo dia, mas vai ter espaço. Mas é interessante ver o movimento no mercado também, né, Eugênio? Porque o Flamengo parece também estar dando uma oxigenada ali no elenco, contratando alguns jogadores um pouco mais novos, que podem render a um longo prazo também. Sim, esperar para isso, né? É um mercado diferente daquele que os outros clubes fazem, né? O que o próprio Flamengo fazia, né? Não faz muito tempo, o Flamengo ia buscar o Hernani Brocador no interior de São Paulo. Agora ele vai buscar os jogadores que estão na Premier League, no caso aí o Andréas Pereira e o Kennedy. Mas é difícil prever qual vai ser o futuro, né? Para qualquer um. O Kennedy, eu acompanhei muito, ele fez vários jogos de Getafe, de Granada, e ele nunca foi um jogador titular absoluto. Ele é um jogador de fechar lado de campo e ter força. É um jogador que tem força para acompanhar a marcação e para chegar na frente. Qual lado do campo? Pode fazer os dois lados. Tá. Mas um jogador que ajudava o Getafe, para quem acompanha o futebol espanhol, é o time conhecido por um time que marca e marca. É um time de muita intensidade de marcação. Atacar é muito pouco. E ele entrava nisso. No Granada ele se soltou um pouco mais. No Granada ele fez um belo gol lá contra o Villarreal, trazendo para dentro, batendo, que fica sendo assim o cartão de visitas. Olha o gol que ele fez contra o Villarreal. Mas não é uma constante. Não tem sido uma constante desde que ele foi para o Chelsea. Tanto que ele não se firmou no Chelsea. Então é um jogador que vai brigar pelo espaço dele. A pergunta ali, onde ele entra? Num primeiro momento, ele não entra. É muito difícil entrar no time do Flamengo. O time do Flamengo está ali. Está muito desenhadinho. Não entra. Mas, com o tempo, ele vai
se tornar uma opção e dentro do que ele mostrar no dia a dia, ele pode ganhar, quem sabe, uma vaga. Há um jogador em dúvida hoje, que é o Everton Ribeiro, na minha opinião. Que é um jogador que você pensa assim, já deu mais, já rendeu mais. Agora, mesmo não rendendo tanto quanto já rendeu, será que o Kennedy teria bola para superar e ganhar essa posição? O tempo pode dizer. Agora, tem um jogador que está jogando muito, mas que também desfalca o Flamengo, que é o Bruno Henrique. Não é mais um drama não ter o Bruno Henrique? Com esses jogadores que estão chegando e com quem está lá fazendo o que tem feito? Olha que pergunta arriscada, né? Porque é um drama não ter o Bruno Henrique. É um drama menor hoje. Porque o momento do Vitinho, pelo lado, o momento por dentro ou pelo lado, o momento do Michael, permitem que o torcedor do Flamengo entenda assim, que vai sobrecarregar, não vai ter... Porque o Bruno Henrique resolve de muitas formas, né, Bruno? Ele resolve como um atacante na área, bola alta lá na área, ele sobe. Ele resolve criando pelo lado, ele resolve em contra-ataque, ele resolve no 1 contra 1 e driblando e fazendo gol. Ele resolve, e resolve há algum tempo. Mas, como ele não é eterno e como ele tem lesões, acho que hoje dói menos. Ano passado, acho que doía mais. Sim. Eugênio, voltando ao assunto do mercado, porque eu estava pensando aqui, lembrando de Hulk, até do próprio Gerson no Flamengo, o torcedor ele fica muito empolgado porque ele vê assim, nomes que talvez não eram os grandes decisivos lá fora, mas que quando chegam no Brasil, isso diz muito também, talvez, sobre o nível do futebol brasileiro ou sobre algum momento do atleta, porque a gente pensa no Hulk, que chega aqui e sobra. Aí o Gerson, que não estava tão bem, chega aqui, não preciso nem falar. A gente pode falar do Gabigol, que não deu certo e dispensa qualquer tipo de introdução. Isso, falando de Kennedy, falando de Andréas Pereira, também não faz sentido para o torcedor talvez ter essa coisa da ilusão, da esperança? Sim, pode fazer. Pode fazer sentido. Esse raciocínio é lógico. Ele se completa, ele tem início, meio e fim. Mas há casos e casos, né? Há jogadores e jogadores. O caso do Andréas Pereira é um jogador que, reconhecidamente, é um jogador de muita qualidade técnica. O problema dele, a função dele hoje seria mais ou menos a do Diego. Ele vai voltar para dar carrinho lá atrás, como o Diego faz, hoje? Porque o time do Flamengo, tecnicamente, é um time muito qualificado, só que ele precisa, sem a bola, também, para que funcione esse sistema, essa ideia de jogo, todo mundo precisa ajudar na recuperação. Perdeu? Recupera de novo. Perdeu, já recuperou. Se ele fizer isso, eu acho que ele pode acontecer. E sim, há uma distância técnica, há uma diferença técnica. Mas vamos lá. Dois casos diferentes. Manchester United, Getafe. Ok. O Andréas não jogava no Manchester United. Tudo bem, você olha, tem o Pogba. Beleza. O Kennedy não jogava no Getafe. Quem tem? Ninguém. Maximovic. Ninguém assim que você olha assim, esse cara joga muita bola. É essa que é a diferença que eu coloco entre os dois. Mas isso não quer dizer que o Kennedy vai dar errado. Ele pode chegar e jogar muita bola e virar destaque do Flamengo. Só que eu tenho o pé um pouco mais atrás em relação a isso. Mas aquela viagem lá para a Europa rendeu para o Flamengo, né? Porque eles vão, viajam, voltam assim em silêncio. E a gente até conversou com o Pedro aqui. Pedro, e aí? Foi lá, teve viagem, não teve novidade? O Pedro, eles trabalham dessa forma. Poxa, eles voltaram com 2 jogadores importantes. É porque todo o holofote estava na possibilidade do Thiago Mendes, né? É verdade. Só que assim, a negociação é uma negociação. Tem um outro lado, o outro lado não quer, você vai tentando convencer, tudo. Então, concordo com você, Bruno. Não voltou com a mochila vazia, não. Voltou. Voltou trazendo reforços que podem ajudar. A própria questão do Maicon também, né? Sim, o zagueiro. Do zagueiro, né? Quer dizer, volta com nomes e com coisas encaminhadas. Embora aí, essa né? última aí tenha gerado uma reação. Tem hashtag contra, inclusive. Do A Maicon? possibilidade do Maicon, Por uma questão... O torcedor do Flamengo olha e não enxerga dele um jogador com a qualidade para o time. É abaixo mesmo, Também acho. né? Não é, Mar? Também acho. Ele é um jogador que, vamos lá, voltando no tempo, quando ele chega ao São Paulo, ele resolve um problema. Mas ele resolve um problema que era temporário e acaba criando um outro
que foi a contratação. Então, eu teria ali pelo valor, né? É. Porque era um desespero, aquela coisa, caramba, o São Paulo tá andando na Libertadores e agora precisa pagar 20 e tantos milhões, lembra? E era muita grana. E assim, eu acho que o próprio Gustavo Henrique e Léo Pereira, eles geravam mais expectativa e uma projeção melhor do que do Maicon, né? É um jogador que tem uma velocidade menor, né? O Flamengo é um time que joga normalmente, como o Eugênio mesmo destacou aqui, recuperando a bola para atacar de novo, para jogar em cima do adversário. Ou seja, perdeu a bola, você tem um campo inteiro para voltar. Você tem que ser rápido na volta. Então, assim, o Maicon vai ser um jogador mais rápido para acompanhar no 1 contra 1, daquele contra-ataque desesperador? Eu não vejo. Até porque quando ele vai bem no time do São Paulo, era o time do Balsa. Que jogava muito menos com a bola. Não é? Era um time para não empolgar sim, tecnicamente. Era um time de luta. E ele luta bem. Sim. Daqui a pouco tem essa história do United, do City. Para onde vai o Cristiano Ronaldo? Eu tô João ansioso. Castelo Branco, para onde ele foi? Não sei para onde o João foi. Ele está em Manchester. Está em Manchester. Mas para que lado, não sei. Será Eu acho que ele foi para o lado vermelho. É. Eu acho. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada.